Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa última aula desse ciclo, analisando a parte geral das contribuições. Tivemos já uma introdução sobre a teoria geral, falamos sobre contribuições sociais e agora a gente vai ter um encontro falando especificamente sobre as contribuições de intervenção do domínio econômico, também conhecida como CID. Então, as contribuições de intervenção do domínio econômico, como o próprio nome diz, tem, não fugindo da regra, aquela que nós falamos na primeira aula, a contribuição ela tem que ter uma finalidade. Para ela ser instituída, uma finalidade constitucionalmente legítima, e aqui a gente encontra a legitimação na intervenção do Estado na economia. Pois bem, há uma discussão muito grande, e até na área econômica, os economistas criticam, em alguma medida, essa intervenção por meio da tributação. Há várias formas do Estado intervir na economia. Lá no capítulo da ordem econômica da Constituição nós temos as formas bem definidas, no artigo 170, muito mais específico, e basicamente, e essa é uma opinião minha, é que a intervenção deve se limitar para corrigir falhas de mercado. A gente vai ver que aqui não é bem o que ocorre. A, a tributação por meio da contribuição de intervenção do domínio econômico serviu para efetivamente fazer uma finalidade meramente fiscal e não corrigir alguma falha de mercado no sentido clássico da expressão. Então, há necessidade de identificar isso, qual é o setor da economia que mereça esse tipo de intervenção. E eu trago aqui várias citações de doutrina. E o que a gente vê na prática, o funcionamento da CID. Então, uma das primeiras formas de utilização desse instrumento, de forma muito mais sensível ou direcionada à economia. É verdade que existem modalidades, espécies mais antigas, mas a CID combustíveis talvez ela sirva para tentar ilustrar o que se almejava. Então, dada a volatilidade do preço do combustível, atrelado a um commodity internacional que tem sujeito à flutuação do preço do barril de petróleo e também a moeda, o câmbio, o dólar frente ao real, uma forma de tentar combater essa volatilidade, essa flutuação tão intensa dos preços, seria por meio desse tributo que teria a função de equalizar. O que a gente pode perceber na... E aí vem uma frase dita e que ela foi durante muito tempo atribuída à ministra, então ministra das Minas e Energias, Dilma Rousseff, depois presidente da República, que a CID deveria servir como um colchão para amortecer o sobe e desce do mercado internacional. O que a gente nota na flutuação do preço da gasolina, que aparece ali na linha azul, e o diesel em vermelho, e o valor do commodity, o Brent litro, em reais. Vejam que o valor ele tem flutuação sim, tem variações, mas o valor do preço não tem acompanhado de forma muito simétrica essas variações, de modo que nos permite afirmar que a intervenção da CID combustíveis não atingiu a finalidade para a qual ela foi instituída. Daí surge a alegação de uma evidente inconstitucionalidade. Tem CID para todos os gostos, então aqui vocês vão encontrar um rol extenso de contribuições de intervenção no domínio econômico, algumas que têm o caráter de intervir efetivamente, outras que são apenas para legitimar a cobrança de tributo que por outro modo não poderia ser legitimamente feito. E o que impressiona é que ao longo dessa história toda, o STF tem sido complacente com isso, tem autorizado e não tem combatido, não tem aplicado efetivamente o texto da Constituição na forma como nós vimos lá no início do nosso primeiro encontro.
Então, aqui está um rol extenso, obviamente a gente não vai conseguir cobrir todos esses itens. Eu vou chamar a atenção aqui de alguns mais emblemáticos. Começando pela contribuição a CID, o adicional sobre o FGTS. Eu colaciono ali para vocês a legislação que regula essa CID e ela foi criada basicamente para dar conta do rombo criado pelas ações em massa dos correntistas que cobraram a indenização pelos planos econômicos, especialmente o plano Collor. Então, em razão da decisão governamental de fazer uma modificação, uma política cambial na época, o que aconteceu? Essa política monetária gerou uma defasagem na correção. Isso foi reconhecido na justiça, que deveria ser corrigido em favor dos correntistas, e os bancos disseram para o governo: olha, eu não fiz nenhuma ilegalidade, eu estou sendo condenado, eu só cumpri ordens do governo. Aí o governo fez conseguiu criar uma forma de consenso, um acordo, para que a contribuição fosse paga pela sociedade. E está aí a contribuição, que é o adicional sobre o FGTS. Então, o artigo 1º diz que ele fica instituído e ele já antecipa qual é o percentual em que ele vai ocorrer. O momento da ocorrência é a despedida do empregado sem justa causa, está no artigo 2º da lei. Ele incide sobre todo o território nacional, é uma contribuição que incide em todo o Brasil, onde ocorreu uma despedida sem justa causa, e a forma de cálculo é o montante total dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, acrescido das parcelas referidas no artigo 3º da Lei 8.036, e sobre este percentual aplicar-se-á a alíquota de 10%. Então é o chamado adicional. Então quem fica incumbido de fazer esse recolhimento são os empregadores. Então aí já se vê mais um custo, uma oneração desse custo Brasil aí para a contratação de empregados, muito agravado em razão da tributação que incide sobre a folha, que nós já vimos, e aqui essa contribuição sobre o adicional da FGTS. A outra CID que merece destaque é a CID Royalties, ou CID Remessa, também conhecida, que basicamente incide em contratos de tecnologia e também a remessa pura e simples de dinheiro para o exterior. Então, o artigo 2º, ele tem ali o rol das hipóteses de cabimento de incidência da contribuição. Era apenas para uma CID que tinha a pretensão de favorecer o desenvolvimento tecnológico e incentivar, por meio desses recursos, o desenvolvimento de tecnologia no Brasil. A verdade, sendo muito sincero, é que o valor pouco ou quase nenhum retorno teve para a sociedade dessa contribuição que deveria intervir na economia. O fato é que ela vem sendo cobrada e na medida em que o Brasil mais se destaca no desenvolvimento de tecnologia, ou deveria se destacar, maior vai ser a arrecadação do governo sem fazer nada, sem nenhum tipo de incentivo. O que acaba gerando um incentivo negativo, um desestímulo para quem quer desenvolver tecnologia, porque tem um custo adicionado aí de 10%, que é a CID Royalties, o pagamento do royalty pelo uso da tecnologia. Então, as remessas também para o exterior são tributadas, estão referidas ali no parágrafo 3º. Ela incide em todo o território nacional, então, em qualquer parte do Brasil em que ocorrer o fato gerador referido antes, deverá ser recolhido tributo. O momento da ocorrência é quando da remessa e o recolhimento tem que ser feito até o último dia útil da quinzena subsequente à ocorrência do fato gerador, ou seja, a data da remessa do valor. O aspecto quantitativo são os valores remetidos ou pagos, creditados em razão das licenças contratadas, que está no artigo 2º que nós falamos. A alíquota está prevista no parágrafo 4, que é de 10%.
os contribuintes são aquelas pessoas que fazem, praticam, realizam o fato gerador descritos no artigo 2º e parágrafo. E aí a gente fala sobre uma outra espécie de CID, a CID combustíveis. Essa modalidade está prevista na Lei 10.336 e a regulamentação eu colaciono ali. É o exemplo que nós tratamos no início dessa aula para falar sobre a vocação da CID, tentar corrigir distorção de preço. Na minha opinião, muito equivocado a forma de se endereçar esse problema, mas de qualquer forma ela está em vigor e é cobrada sobre os combustíveis. O aspecto material está definido lá no artigo 1º e também no artigo 3º, quais são as operações suscetíveis de incidência, basicamente a comercialização de combustível ou a sua importação. Então, ali fica bem claro na transcrição que eu trago na lâmina. O aspecto espacial é todo o território nacional, fazendo uma ressalva ali que eu insiro no artigo 3º, parágrafo 2º, tem o reconhecimento de que as receitas de exportação não são tributadas pela CID. Então, na hora que o Brasil exporta combustível, não há incidência, até porque lá no artigo 149, como a gente já viu, há uma regra de imunidade inserida que não poderia ser violada, ainda que a lei não fizesse essa menção. O aspecto temporal é o momento da comercialização dos combustíveis, eu acabei não colocando ali na lâmina, mas é quando da comercialização. O aspecto quantitativo, nós encontramos uma forma de cálculo um pouco diferente. Alguns colegas aí da turma que tiveram aula comigo de tributário na graduação lembram que eu expliquei isso no imposto de importação, que há um cálculo tradicional, que é a base de cálculo, a grandeza vezes um percentual, que é a chamada alíquota ad valorem, e aqui a gente utiliza a chamada alíquota específica. Então a base de cálculo é a unidade de medida a quantidade daquele produto que está sendo importado ou comercializado no mercado interno. E a alíquota é um valor fixo em reais. E aí vocês vejam quais são as alíquotas aplicadas a cada um dos combustíveis que são tributados. Tá? Então tem que se multiplicar a cada metro cúbico que é importado ou comercializado, se tributa R$ 860 por metro cúbico. E assim vai no diesel 390, no querosene de avião 92,10 e outros querosenes 92 e por aí vai. Os contribuintes, então, é o produtor, formulador, importador, pessoa física e jurídica dos combustíveis referidos no artigo 3º. Então, basicamente, essa é a nossa aula sobre CID. Eu fiz um resumo, um apanhado geral. O material que eu coloco à disposição de vocês complementa essa aula. Lembrando sempre que o resumo em PowerPoint e essa aula gravada, ela é apenas e tão somente um resumo, ponto de partida, e eu espero que vocês façam aprofundamentos, discutam, tragam questões para o nosso encontro. Na nossa próxima quinzena, nós teremos um encontro com, se não tivermos ainda liberados do confinamento imposto pelas autoridades, a gente terá um encontro virtual. Se já estivermos liberados, teremos um encontro presencial para tratar desses temas, dúvidas que surgiram e fazer um aprofundamento com casuística, que é a proposta da próxima sequência de encontros. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.